Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da RS Play. Eu sou Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. Do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas. Olá, seja bem-vindo a mais esse programa aqui na RS Play. Hoje eu estou continuando o papo com uma pessoa maravilhosa que eu estou amando. Ela é atriz, ela é escritora, ela é consteladora, ela é a Ingra Liberato. Obrigada, que delícia, né, que a gente está continuando aqui, muito bom, muito bom. Ótimo! Para quem não assistiu o outro, nós falamos um pouco sobre a sua vida, sua carreira. O medo do sucesso, os livros. Como é que essa carreira de atriz, né, me leva para esse lugar também das terapias, do autoconhecimento. E eu acho que a gente pode trazer um pouquinho de novo, um pouquinho dos livros, para quem não assistiu, Sim. Tá? E sobre o seu trabalho, como as pessoas podem se beneficiar dessa criatura linda e maravilhosa. Então, eu acho que pode ser interessante a gente falar do livro, inclusive no sentido de que todos nós temos muitos dons. E eu era uma pessoa, Marco, que assim, né? Enfim, tudo bem, eu amo a minha carreira de atriz, mas eu tinha uma mentalidade totalmente equivocada de que eu não poderia fazer nada que fosse de outra área, porque eu ia ofender as pessoas. Eu não sei de onde veio isso. Isso era uma crença que me habitava, que eu sempre gostei, por exemplo, de cantar. Não posso cantar. Mas isso não é exclusividade sua. O quê? Esse medo de atuar invadir. Fora daquela caixinha que a gente está. Exato. Então tem esse medo de crescer, né, que é exatamente o assunto do livro Medo de Sucesso. Mas assim, eu tinha medo de estar invadindo o lugar de outra pessoa, como se o mundo fosse uma coisa restrita. Não, né? Assim, quanto mais dons a serviço da vida das pessoas e a serviço de nós mesmos, melhor, porque se eu expresso uma potência, né, algo que eu posso fazer bem, que eu posso melhorar e que é algo que expressa a minha alma, a minha essência, eu já me torno uma pessoa melhor por estar colocando no mundo aquilo que toca meu coração, né, que mexe com o meu coração, que nutre o meu coração. Então, assim, eu venho da dança, eu parei de dançar porque eu comecei a fazer televisão, e aí muitas viagens, né? Eu sempre fiz novelas com viagem, eu amo. A sua primeira novela foi Tieta? Foi Tieta, exatamente. Que já foi uma fase da novela que foi toda feita lá no interior da Bahia, em Mangue Seco. Aí depois foi Pantanal, que também é a primeira fase de Pantanal, o primeiro mês da novela em que a gente foi gravar lá no Pantanal mesmo, né, na fazenda. E depois Ana Raio e Zé Trovão, que foi uma novela em que a gente ficou mais de um ano viajando. A gente completou 365 dias na estrada e nunca tivemos estúdio na novela. Nunca teve uma cena de estúdio, mais de um ano gravando no campo, nas fazendas, nas cidades do interior. Uma novela itinerante, assim, incrível, uma loucura que eu acho que ninguém nunca mais vai fazer, assim, de tão, né, porque a produção realmente tinha que ser muito competente, colocar A logística deve ter sido surreal, porque a gente fazia vários estados ao mesmo tempo e tinha que viajar com os caminhões, era incrível. A gente ficou muito tempo aqui no Sul, mas foi uma experiência maravilhosa para todo mundo, assim, foi um marco, né? E aí, toda essa vivência, toda essa experiência me nutriu por muito tempo, né? Assim, me fez crescer muito como pessoa. Mas aí chegou um momento da minha vida que chegou a bendita crise, assim. Hoje em dia eu olho para a crise
emocional, espiritual, crise de identidade, crise de idade. Eu olho para tudo isso com olhos muito positivos, Marco, porque assim, o que é a crise? É um momento em que você está insatisfeito com o que você fez até agora, ou seja, algo tem que mudar. É um momento que só tem duas opções. Ou você trava ou você decola. Exatamente. Então, assim, mais uma vez, é a borboleta que precisa sair do casulo, está apertado, né? É o momento do nascimento, de um renascimento, está apertado, você precisa sair daquele lugar, daquela caixinha que você habitou por muito tempo. Foi ótimo, teve seu momento, você desfrutou, cresceu, aproveitou, mas agora chega a crise que precisa nascer, precisa, né, renascer para um novo lugar. E aí eu tive, né, esse momento de crise ali me aproximando dos 50, em que eu fiquei realmente assim, crise, né? Crise, assim, né? Para que eu tô aqui, né? Assim, ok, já conquistei muita coisa. E olha o que é interessante, né? Porque eu conquistei e vivi tudo que as pessoas dizem que é a receita da felicidade, né? Eu tive muito sucesso. Eu casei com homens incríveis, que são meus amigos até hoje. Nesse momento, justamente, eu já tinha tido filho, o Gui estava com uns 10 anos, eu estava também na crise da separação do meu segundo casamento, do pai do Gui. E, então, assim, juntou a crise da separação, que é algo muito dolorido, mas juntou também com esse momento de vida em que eu olhei para trás e falei, ok, eu já fiz tantas coisas interessantes, mas e agora? Para que eu estou aqui, né? Para que serve a vida? Começaram a vir essas perguntas assim, muito profundas, né? O que eu estou fazendo aqui? A vida não pode ser só sobre pagar boletos e buscar trabalho. Eu senti que eu precisava ir além de tudo que eu tinha feito, né? E não era de uma forma materialista, não era conquistando um novo sucesso, uma nova novela. Buscando uma realização pessoal. Exato, era algo dentro de mim, algo muito mais espiritual. E foi né, um sentido mais espiritual mesmo da vida. Eu não estava encontrando esse sentido. E aí foi aí que eu encontrei o xamanismo. Então, assim, isso a gente não falou, né, na primeira conversa, que foi assim, e nesse livro eu falo pela primeira vez sobre o xamanismo na minha vida. Então, e para quem não assistiu ainda o primeiro episódio, porque claro que as pessoas vão assistir, porque o seu programa é maravilhoso. Com certeza. Então, volta lá e vê logo o anterior. Vai ter um grupo de estudo sobre esse livro, Despertar do Amor Sistêmico, a partir de setembro. Então, quem for lá na minha rede social vai encontrar as informações. Eu nem comecei a divulgar, estou divulgando aqui em primeira mão. Mas o xamanismo é uma conexão, uma experiência de vida e uma conexão profunda com a vida, através da natureza. Então, o xamanismo é o modo de vida dos povos originários. É você, através de rituais, através de encontros, de vivências, de experiências coletivas, conectar com essa força da vida num lugar muito profundo, muito espiritual. Então, assim, hoje, para mim, espiritualidade é essa dimensão luminosa da vida. Vai muito mais além do que ler um livro e frequentar um grupo, frequentar um local. Totalmente, totalmente. As pessoas podem até estudar sobre simbologia do xamanismo, né? Xamanismo universal, xamanismo americano, xamanismo... A história da humanidade é xamânica, né? Porque o ser humano vem desse lugar de conexão com a natureza. Agora que nós inventamos essa coisa de cidade, essa desconexão com o mundo natural, né? Que está deixando todo mundo adoentado. Já deu ruim, já está todo mundo deprimido. A alquimia, a química do corpo. A ansiedade atinge a maior parte da população. Porque a alquimia do corpo, ela se equilibra no contato com a natureza, né? Com o reino animal, vegetal, mineral. Então, se a gente vive nessa desconexão, inclusive desconexão com o Sol e com a Lua, com ciclos naturais do nosso corpo. A gente não consegue se conectar com o eu interior. Sim, imagina, a mulher é totalmente lunar.
O ciclo da Sim. mulher é regido pelos ciclos da Na lua. Assim, é muito mágico, isso é Ela lindo. passa anos embaixo de É. telhado, dentro de carro, lugar fechado. Sim, e perdeu a referência de Sim. de que tem um satélite natural no espaço que pode orientar todo o funcionamento dela, toda a alquimia, toda essa farmácia que é o nosso corpo. Os homens também se desconectaram Sim. dessa energia ancestral, dessa vitalidade, essa virilidade que tem a ver com um corpo em movimento, com a experiência na natureza. Então, assim, essa ligação com o mundo artificial está deixando as pessoas desequilibradas quimicamente e, consequentemente, o emocional, o espiritual, tudo fora do lugar. Sim. E quando eu falo de espiritual, não tem nada a ver com religião. A pessoa pode ser um cristão, pode ser um evangélico, pode ser de qualquer religião, de origem matriz africana, espírita, não importa a religião. Espiritualidade é uma conexão com a fonte sem intermediário. Isso para mim é... Espiritualidade, não religiosidade. Exatamente. A pessoa até pode ser religiosa, Claro. né? Mas, por exemplo, E seja qual for o caminho, seja qual for a linha. E eu percebo que tem uma inteligência em ter várias religiões, Claro. porque cada pessoa vai se conectar com um tipo de linguagem. Exatamente. Cada pessoa vai ser tocada de uma maneira diferente. Eu amo estudar o budismo, o hinduísmo. Gente, os hindus, né, o povo indiano, há milênios estudam o eu inferior, o eu superior, toda essa estrutura psíquica profunda. Inclusive, quando a gente vai ler alguma coisa, vai estudar os grandes pensadores, tem muito dessa parte de ancestrais, de milênios atrás. Totalmente. A filosofia está muito baseada em espiritualidade, em conhecimento. Sim, sim. A filosofia grega, né? Sim. Eu estava falando, eu penso na morte, né? Porque essa vida, quando ela passar, quando a vida passar, quando a gente desencarnar, porque assim, né? A gente não recebe aviso, a gente vai sair desse corpo, né? A nossa consciência, a nossa essência, seja o nome que for, vai seguir uma jornada também que não sei qual é, mas quando a gente sai desse corpo, é como se a vida tivesse sido um sonho. Então, a vida é um sonho um pouco mais longo do que os sonhos noturnos. Como é que a gente acorda de manhã? A gente não traz nenhum objeto do nosso sonho noturno. A gente não traz nenhum corpo, porque às vezes no sonho a gente está com um corpo diferente. Mas a gente acorda e aquilo tudo que a gente sonhou à noite ficou para trás. Foi um instante. Então, quando a gente desencarnar, é um despertar para uma nova dimensão. A gente não leva nada daqui. Eu sei que isso é um clichê, mas o fato é que isso aqui realmente é um sonho. E então, pensar sobre essa impermanência, né, que o budismo nos traz sobre isso, faz com que a gente perceba que as religiões trazem todas uma mesma essência, né? Essa essência é universal, essa essência é infinita, é eterna, ela nos habita, que é uma consciência maior que rege toda essa experiência de realidade que a gente está vivendo. Então, assim, o xamanismo é uma filosofia aplicada, é uma prática de vida, né? Assim, eu o tempo todo estou conectada com o sol, a lua e a natureza. O tempo todo eu estou conectada com o meu corpo, com os elementos da natureza, e eu enxergo luz por dentro das coisas. Esse olhar que enxerga a luz por dentro das coisas é um olhar que foi construído mesmo. Ele foi gestado, porque na vida artificial a gente só vê matéria, é muito sem graça, é uma vida sem graça, é cinza, é só concreto, é só ali, aqui, tipo, isso aqui é só uma xícara. Mas eu posso enxergar nessa xícara um trabalho de pessoas. Eu posso enxergar nessa água uma fonte universal desse elemento água. É muito mágico esse elemento água. Eu posso beber essa água com o sentido de que ela está imantada pela minha própria energia. Essa água que está aqui assistindo a nossa conversa, ela está com a energia da nossa conversa. Sim. Porque a água é um condutor de eletricidade, de informação muito poderoso. A água é muito mais do que simplesmente algo que vai nos hidratar. Sim. É um alimento energético, vibracional. Ela traz intenção. Nossa. A nossa intenção está aqui. Isso é água benta.
A gente está abençoando a água que a gente vai beber depois. Então, assim, essa vida em que a gente percebe uma profundidade, um sagrado, né, uma multidimensionalidade, é muito mais rica. E aí eu, né, tenho levado a vida com esse olhar mais profundo. Ela ganhou muitas cores para mim, né? E o xamanismo trouxe essa percepção quando eu estava ali perto dos 50 anos. Foi o xamanismo que me mostrou o quanto os meus medos estavam fazendo com que eu desperdiçasse a minha existência. E aí, a partir dessa experiência, olha que resposta longa eu estou te dando. A partir dessa experiência no xamanismo, em que eu vi que eu estava desperdiçando meus dons, que eu estava sendo desrespeitosa com a minha própria existência, que eu não estava tendo amor próprio, porque a vida é sobre a gente viver plenamente e fazer tudo que a gente pode, que a gente quer, que a gente veio fazer. E aí eu comecei a transformar todos esses medos que eu colecionava em força, né? E aí comecei a escrever, e aí depois do primeiro livro, que foi mais difícil, aí o segundo e o terceiro agora, eu já escrevo assim com prazer, um prazer absurdo, né? Assim, nossa, escrever hoje para mim é uma coisa que, se deixar, eu fico escrevendo e, assim, não sinto fome, não sinto sono, é um transe, né? É muito bom. E aí comecei também a facilitar, né, a constelação familiar, que é um lugar também que eu faço com muita entrega, com muito estudo, com muita seriedade, com muito amor, e oferecendo também essa possibilidade de... Até porque você me contou um pouquinho do tempo da sua formação, né? Tem muita gente que trabalha hoje com curso feito no final de semana. Isso é perigoso. É. Isso é muito perigoso, porque eu estava falando até, né? A constelação familiar é uma cirurgia no campo sistêmico da pessoa. Você vai entrar num lugar, numa dimensão do inconsciente. Precisa ter muita responsabilidade, muito conhecimento para... Você sabe que eu conheci a constelação em 96 e a psicóloga que me apresentou para a constelação, a Cida Rabelo, ela estava indo buscar os cursos do Bert Hellinger no mundo todo. Bert nem sonhava em vir para o Brasil, ela ouviu falar dele num curso com o Rupert Sheldrake, que eu também já fiz curso com ele, que é um biólogo que observou os campos mórficos. E aí o Rupert, que não conhecia ainda o Bert Hellinger, falou, olha, tem um psicoterapeuta usando a teoria dos campos mórficos na psicoterapia dele. E aí a Cida começou a viajar para encontrar o Bert no mundo e montou um grupo de treinamento para ela. Eu era desse grupo de treinamento dela. E o que ela nos trouxe, assim, com muita ênfase, é que a constelação é muito séria e que, se a pessoa não sabe o que está fazendo, pode fazer um estrago. Não sei se vai ser um estrago, mas pode deixar a pessoa um pouco mais confusa do que ela estava, né? Em lugar de resolver, vai enrolar ainda mais, né? Porque a gente está falando sobre emaranhamentos sistêmicos. Então, o que aconteceu? Ao longo desses quase 30 anos que eu conheço a constelação familiar, umas 4 pessoas me constelaram. Eu não me constelo com qualquer pessoa. Durante muitos anos foi a Cida só, né? Porque ela ensinou isso pra gente. Ela falou, é muito sério. Se é uma cirurgia, você vai fazer uma cirurgia espiritual, no seu campo espiritual familiar. Você vai fazer uma cirurgia do corpo com um cirurgião que aprendeu a fazer cirurgia em uma semana? Claro que não vai. Um cirurgião, ele leva 4 anos, no mínimo, numa faculdade de medicina. Então, assim, é toda uma experiência, é todo um estudo realmente teórico, mas mais que isso, precisa anos de experiência, sim. Anos de experiência. Por isso que eu nunca tinha nem sonhado em ser facilitadora de constelação, porque eu sempre conheci a seriedade desse trabalho. Mas a vida me levou para uma formação que eu não tinha intenção de facilitar, minhas colegas começaram a pedir muito, e aí, quando eu cedi a esse pedido delas, eu senti que sim, depois de quase 30 anos, eu realmente podia ocupar esse lugar, não porque eu quero estar no lugar de facilitadora, não, porque isso é uma grande responsabilidade. Não é um lugar de desfrutar, né, de nenhum benefício, não. É um lugar de responsabilidade, de seriedade, que, né, a gente tem suas consequências de
de ter muita firmeza, de ter muita ética, de ter uma autoridade espiritual que eu tenho que nutrir o tempo todo, de ser guardiã do processo. Sim. Entendeu? Porque assim, eu não faço nada, quem faz tudo é o próprio fenômeno, é o próprio trabalho. Mas se tem algo que eu preciso fazer, é cuidar do processo para que ele aconteça da maneira mais segura, para que as pessoas se sintam dentro de um campo de não julgamento, de amorosidade, de cuidado, de acolhimento, de confiança, para que elas possam realmente se entregar ao processo. E tudo isso não é algo que vem para me dar nada de diversão, não tem nada a ver com não é um lugar de aplauso, é um lugar de responsabilidade, é um lugar de serviço. Sim. Né? É um lugar em que eu estou muito mais querendo entregar do que receber, né? É um lugar de muita responsabilidade. Então, assim, quem acha que esse lugar é um lugar de prestígio, não vejo por esse lado, sabe? Eu acho que é um lugar mesmo em que você tem que sustentar tanta coisa séria que se torna um modo de vida. Então, assim, hoje já se misturou também, Marco, assim, a constelação com a minha vida artística. Olha como isso é sério, né? Então, assim, todo o conhecimento que o xamanismo me trouxe, esse lugar também de autoridade emocional, espiritual, que vem através de uma postura amorosa, não tem nada a ver com dureza, é sempre uma postura muito amorosa, porque, no fundo, a grande medicina disso tudo é o amor incondicional, o amor como uma força, como um estado de consciência. Então, assim, isso é um modo de vida, eu não estou falando isso aqui da boca para fora. Isso é o tempo todo, eu cultivando essa fonte de amor que me habita, eu entendendo o que é o amor próprio, fazendo a minha vida ser uma vida de inovação, de individuação, de originalidade. O tempo todo eu iluminando as minhas sombras, acolhendo a minha humanidade, a minha criança ferida. Eu vivo esses processos de transformação, de acolher a sombra, eu vivo isso na minha vida diariamente, o tempo todo, o tempo todo. Cada sonho que eu tenho à noite, cada dor, cada incômodo, tudo que acontece comigo o tempo todo eu estou assistindo, eu estou trabalhando, eu estou transformando, eu estou limpando, o tempo todo. Então é incrível. Agora, qual é o lado bom disso? Eu tenho colhido muitos frutos saborosíssimos disso. Que é assim, um coração em paz, é a certeza que eu estou fazendo o meu melhor na minha existência, eu e Deus, eu e o meu espírito, eu faço o meu melhor. Então, assim, esse estado de paz mesmo, né? Assim, de entender que eu estou fazendo o meu melhor, estou em harmonia, estou entregando o melhor que eu posso, dando todos os passos que a vida me pede para dar, né? Tendo essa humildade, que hoje eu sinto que é a verdadeira humildade, que é ter coragem de trilhar todos os caminhos novos que se apresentam. Então, assim, esse é o fruto saboroso do autoconhecimento. Eu estou aqui porque eu sou humana mesmo, porque eu tenho sombra e estou aqui para trabalhar e posso cair, posso levantar, posso ajudar as pessoas. E aí a vida fica muito mais leve, né? A gente aprende que os nossos tropeços e percalços, eles não são sentenças terminais. Não. É simplesmente um momento, é simplesmente uma oportunidade para rever, para aprender, para ressignificar. E a gente aprende quando cai. Sim. Como é que uma criança aprende a andar, gente? Então, assim, a nossa estrutura de crença, nosso sistema de crença, ele é muito cheio de equívocos. As pessoas acham que tem que sempre acertar, as pessoas acham que tem que ser perfeita, não tem nada a ver com isso. A vida é sobre cair. Eu tenho falado que, assim, também muitas vezes, né? A vida é sobre levantar. É sobre levantar. Porque cair a gente vai, sempre. Mas as pessoas, o medo de cair, né, ou achar que a gente não pode cair, faz com que as pessoas finjam que elas não caíram, mas assim, internamente a gente está caindo o tempo todo e se erguendo, né? Internamente tem sempre uma crença de que, peraí, eu acho que eu não consegui, não, mas... Nós somos um personagem o tempo todo. Sim. Olha eu falando personagem para atriz. Nós somos um personagem
E nós precisamos cada vez mais ser menos esse personagem e mais nós mesmos. Exato. Ou então saber que é um personagem, né? Mas ter aceitar. consciência, ter consciência. Exatamente. Ter consciência, né? Então, assim, para não entrar em brigas de morte com outras pessoas, né? Então, assim, não, peraí, isso me incomodou. Mas é que é uma parte minha doída que foi tocada, né? Assim, eu não preciso entrar em guerra com outra pessoa, porque isso vai trazer sofrimento para a minha vida. Então, assim, eu tenho falado isso também, assim, a vida não é um parque de diversão que a gente tem que estar se distraindo, como crianças, eternamente crianças, né, se distraindo e tendo prazeres. Não é isso, a vida não tem nada a ver com isso. A vida é uma escola e a gente recebe ensinamentos e a gente tem provas, a gente, né, tem que passar no teste para nós mesmos. Não é que tem alguém cobrando essa prova e essa nota alta. Não, é que se a gente não aprendeu, a lição volta. A lição volta. É só sobre isso, assim, não é por castigo, é por amor. Ou nessa vida ou na próxima. Ou na mas volta. próxima. Então, e essa é uma colocação muito bacana sua, porque assim, isso foi uma das coisas que eu despertei, né? Falei, peraí, eu vou deixar para a próxima vida algo que eu posso aprender agora? Assim, vou desperdiçar essa existência? A gente tem que honrar. Honrar, exato. Honrar. Se honrar, né? Claro. Se honrar. Isso é amor próprio. É. Então, assim... Amor próprio não é se cuidar para não se machucar. Sim. Vai muito mais além. É. Muitas vezes é se entregar. É. É saber que eu vou me machucar, vai doer, mas eu preciso encarar, preciso assumir, preciso enfrentar. Preciso dessa experiência, né? Para fazer valer essa existência. Mas, exato. Infelizmente, estamos chegando no fim. Ai, de novo. De novo. Vou ter que ir no seu podcast. Com certeza. Vamos marcar a data já. Ingra, aonde as pessoas podem te encontrar? Com certeza vai aparecer aqui na tela. Tá, então... Tá? Mas o que você tem agora, logo mais para as pessoas? O livro, a experiência... Tá, então assim, então no Instagram eu coloco sempre tudo que está acontecendo, né? Os encontros presenciais, virtuais. Então, sigam Ingra Liberato. Ingra Liberato, Liberato com Y. Esse livro vai ter o grupo de estudo a partir de setembro. Para quem está em Porto Alegre, 21 de setembro, dia do meu aniversário, vai ter um encontro de um dia inteiro na Amarte, em que eu vou estar facilitando o banho de floresta, lá em Três Coroas. Banho de floresta, constelação coletiva, com o tema do florescimento pessoal. Agora, no dia 9/8, eu vou estar fazendo um encontro de constelação no Rio de Janeiro, no Horticultural Santo Antônio, que é um lugar que toda vez que eu estou no Rio, eu faço lá esse encontro, porque é um lugar com a natureza linda, muito inspiradora. Então, assim, é um lugar que já tem uma vibração muito alta. E acho que ali, acho que o melhor vai ser as pessoas me seguirem no Instagram, porque ali eu estou sempre falando dos encontros virtuais, presenciais, e as pessoas podem mandar direct, eu respondo. Então, é um lugar de troca bacana. Tem um canal no YouTube também, mas no Instagram é que eu converso mais com as pessoas. Ingra, foi um prazer te receber aqui. Eu agradeço muito. Em breve nos vemos no podcast. Tá ótimo. Mas por hoje, gratidão. Muito obrigada, Marco. Muito obrigada. Até o próximo Papo de Terapeuta.